tentar melhorar esses déficits. O senhor diria alguma coisa a mais? Não só a eu capacidade diria assim, cognitiva, mas também hoje o que tem em pauta, o que tem em discussão nos vários fóruns, nos centros que estudam muito a respeito do autismo e que fazem levantamento estatístico, hoje está se questionando um pouco se 2/3 deles realmente têm deficiência mental. Porque, o senhor vê, se o diagnóstico é feito tardiamente, aí talvez essa deficiência poderia ter sido evitada, não é, Letícia? Porque a criança é atendida, ela não chega a evoluir para uma deficiência mental. Ela pode ter vamos dizer, um ambiente de estimulação, um ambiente de tratamento que ela possa se desenvolver e adquirir algumas autonomias. Claro, tem os graves, que são tidos como pacientes muito difíceis, mas tem aquela, vamos dizer, gama de pacientes, principalmente os pequenininhos, né? Quando a gente faz diagnóstico precoce, lá 2 anos e meio, 3 anos, estas crianças, por intervenção precoce, eles evoluem muito. Então, talvez essa estatística possa ser mudada no futuro, na medida em que a gente hoje tem, vamos dizer, uma tecnologia, a gente tem uma metodologia para poder lidar com esses pacientes. Não, eu li até um artigo sobre isso, em que dizia que, em geral, quer dizer, não casos graves, mas os outros podem desenvolver esse aspecto cognitivo, que a senhora, por isso que eu perguntava, né? Porque me espantei, falei, olha, como? Dificuldades sim, mas essas capacidades podem ser desenvolvidas. Né? Só a título de colaboração, de contribuição, lá no nosso instituto, no nosso Centro Pro Autista, hoje nós temos 28 pacientes adultos jovens que foram formados pelo Senai, aqui em São Paulo. Formados quer dizer que têm eles habilidades, têm habilidades administrativas, eles fizeram curso. Hoje eles estão inseridos, desses 28 que nós tivemos em associação com o Senai, 9 deles já estão inseridos no mercado de trabalho, a gente dá assistência para as empresas, de como absorver esse adulto jovem que foi treinado, que foi preparado pelo Senai. E a gente faz um trabalho colaborativo com o Senai, no sentido de ajudar os técnicos a entenderem o quadro clínico de cada um deles. E é desenvolvido um programa especial, claro, para que eles possam se habilitar e poder trabalhar. Ter uma independência financeira. O problema, muitas vezes, é o relacionamento, né? E se fechando, né? Como o psiquiatra é importante, os senhores que são psiquiatras, né? Para que ajude a se abrir. Porque na medida em que, tendo capacidade, desenvolvendo essas qualidades e também resolvendo esse sintoma, que é o ir se fechando sobre si mesmo, e aí um processo de maior abertura, de relacionamento, vamos dizer, social, aí minimiza, vamos dizer, as consequências do autismo, né? Perfeito. O que a gente faz é criar estratégias para que eles possam interagir. Exatamente. E como isso é importante, por isso eu vejo o papel, a função dos senhores é importantíssimo. O aprendizado ele não se faz só na teoria, no livro, no know-how. Ele também se faz bem, através de trocas de experiências. Através da prática. Seu papel, a função que a senhora tem, que ele tem, são importantíssimas essas funções. Não é verdade? Mas nós vamos a mais uma pergunta, hein? O autismo é tratado com remédio? Tratado com remédio. Então, depende ou não? A gente não dá remédio para o autismo e ele deixa de ser autista. Sim. Não é assim que funciona. A gente dá medicação, o Dr. Vanderlei vai poder comentar comigo, para os sintomas-alvo, os comportamentos problema. Por exemplo, agressividade, alguns eles apresentam auto e heteroagressividade, se morde, bate a cabeça, começa a se machucar e devido a esse risco, aí a gente entra com medicação. Quer dizer, a medicação é por causa de alguns sintomas que se manifestam, não o autismo como, vamos dizer, considerado em si mesmo. Em si mesmo. O senhor sabe que nós fizemos um levantamento aqui no nosso centro e a gente percebe o seguinte, 20% dos nossos pacientes têm um autismo que a gente considera puro, só tem o autismo. E 80% deles tem transtorno de déficit de atenção, tem convulsão, tem transtorno de sono, tem transtorno depressivo, tem transtorno de ansiedade, transtorno de conduta
Nessas situações, o médico tem uma intervenção muito grande, porque ele pode tratar estas condições que acompanham o autismo. Quinta pergunta. Como é que eu percebo que a terapia está ajudando realmente meu filho? Como que ela vai estar percebendo que a terapia está ajudando o filho nessa integração, vamos dizer, né? O que o senhor diria, doutor Domingos? Eu acho que essa integração entre os pais ou responsáveis, né, pela criança, pelo adolescente, eles têm que manter vamos dizer, um contato permanente com os profissionais que estão trabalhando com a criança. É evidente que hoje nós temos aí várias, vamos dizer, metodologias, várias estratégias que são trabalhadas com os pacientes. E nós organizamos um sistema de acompanhamento para ver se esse paciente está melhorando, em que aspectos ele está melhorando, em que aspectos ainda ele está estacionário. E os pais, como eles convivem com a criança muito mais tempo do que o profissional, porque o profissional vai atendê-los algumas horas, né, durante o dia ou durante a semana, então os pais são bons informantes para dizer se as crianças estão adquirindo autonomia, se eles estão com um nível de entendimento melhor da realidade, como é que é a participação deles na família. Então são parâmetros que os profissionais usam para saber se está evoluindo ou não. E a presença dos pais? Fundamental. É fundamental. De alguma maneira, vamos dizer, principalmente, o amor, o carinho que dispensam os pais à criança, não é verdade? Para integrá-lo, né? Para que ele se sinta mais seguro, mais confiante. Porque no fundo, é uma certa confiança que vai pouco a pouco levando a esse desabrochar interior. Eu acho que a primeira coisa que o pai tem que fazer quando recebe um diagnóstico é procurar profissionais que conheçam autismo. Não significa, porque tem formação de médico, porque tem formação de psicólogo ou de fonoaudiologia, não significa que conheçam autismo. Que tenha uma especialização ou que trabalhem em alguma instituição que tenha autistas, entendeu? Na AMA, a gente aplica anualmente nos nossos assistidos uma escala de desenvolvimento que chama PEP, e aí a gente tem dados objetivos se a terapia tal ou não está funcionando. Não. Até cotejar as informações que a gente tem com as informações que os responsáveis, os pais, nos dão, para ver se há um casamento harmônico entre o que eles estão observando e o que a gente está observando. Daí a necessidade dessa complementariedade. A gente trabalha os pais, porque eles têm uma função muito grande em casa, de amor, de cuidados. E é interessante porque no começo o impacto que as famílias têm ao saber que o filho deles é autista é muito grande. Não há rejeição, às vezes. No início há um susto, há um impacto, um afastamento. Né? E eles pressupõem, esta criança, como ela vai ficar como adulto? É a primeira pergunta que eles nos fazem. Doutor, meu filho tem problemas, o senhor acha que ele vai ir na universidade, ele vai conseguir frequentar uma escola? Vai conseguir se sustentar? Ele vai conseguir se sustentar. A preocupação em relação ao futuro, assim, os estudos, grande, como que vai ser a realização dele, profissional, né? É um impacto muito violento nos pais, muito acentuado. E aí compete aos profissionais que trabalham nessa área, a gente dá um suporte para os pais e conversar na medida daquilo que a gente conhece, da experiência com outros pacientes com uma situação parecida com aquela, como é que eles evoluem. Se até tivemos um grande pianista autista, né? Isso é uma grande esperança. Que deve ter dado muita satisfação para os pais. Muita satisfação para os pais, mãe, né? Exatamente. Mas vamos mais uma pergunta. Qual o médico mais indicado para diagnosticar o autismo? Creio que acabaram de dizer, né? Mas vamos, doutor Domingos. Eu acho que o primeiro profissional a ter contato com a criança, assim, bastante frequentemente é o pediatra. Ele é o clínico geral, ele é a pessoa que recebe a criança para puericultura, vacinação, alimentação, crescimento, desenvolvimento. Então o pediatra é o primeiro profissional. Infelizmente, nem todos os pediatras têm esse feeling, essa intuição, essa sensibilidade para perceber que as crianças têm problemas de desenvolvimento. Agora, vez que o pai, a mãe, os pais sabem, ele é autista, a quem recorre? Acho que foi essa a pergunta também. A suspeita, quem deve fazer é o pediatra. E aí, o tratamento, um psiquiatra infantil que está acostumado a lidar com autista, com problemas de comportamento.
que está tudo associado no quadro. Portanto, por exemplo, vão à AMA e aí encontram quem? A senhora, Então, doutora, quem mais, os assistentes? Vamos ver, descreva um pouquinho a realidade. Tem também, bom, Que eu acho que era a de pergunta passar que ela com estava psiquiatra, dizendo, que ela estava fazendo, né? Além de passar com um psiquiatra, a gente nunca trabalha sozinho, né? Sempre um psicólogo, uma fono, terapia ocupacional, físio. É um trabalho um em conjunto equipe. todo, em equipe Isso. toda. Lá também, no Centro do Autismo, É um trabalho multiprofissional. Nós temos lá hoje 35 profissionais que atendem esses pacientes. Quando o paciente vai no com Centro Pró-Autista no são Centro 25? 35 profissionais. 35 profissionais. E esses pacientes, quando eles não chegam, eles passam por 5 avaliações. Serviço social, setor médico, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Por quê? Porque a gente precisa destas informações nos vários campos para poder traçar um programa de tratamento para eles. Isso é muito importante, quer dizer que depois faz um diagnóstico e aí nós temos o quadro geral e qual o caminho a tomar para Uma boa diminuir, né, diminuir todos os sintomas e buscar uma relativa, vamos dizer, boa evolução. evolução. É. Exatamente, mas vamos a uma pergunta. Quem tem autismo não tem consciência do que faz? Pode ser absolvido de um crime, por exemplo? Consciência do que faz, ele sabe aqui no sentido bom e mal, se é culpado ou não é culpado, um pouco assim que nós poderíamos, a pergunta, né, vai um pouquinho para esse campo aí, embora não seja tão rígido assim. Os autistas têm noção de certo e errado, sim. Certo e A errado. não ser quem tem um grande comprometimento cognitivo, uma associação com deficiência mental grave, profunda, mas aí também não teria capacidade de cometer um crime. Então, sim, eles entendem que é certo, que é errado. Alguns fazem birra, a gente sempre tenta estimular as mães a imporem limites também, eles também precisam de limites. E as leis dizem alguma coisa a esse respeito? Que nós temos quando um autista provoca, vamos dizer, ou um roubo ou algo mais sério, as leis dão uma certa, amenizam, vamos dizer, o tratamento em relação aos autistas ou não? Se ele é paciente, vamos dizer, comprometido, ele é inimputável. Ele é tido como uma pessoa que fez aquilo sem uma intenção, vamos dizer, premeditada para poder realizar vamos dizer, aquele erro, aquele crime. Mas eu, em 42 anos de trabalho, eu nunca ouvi o relato de um autista ter cometido um crime, de ter cometido, vamos dizer, uma transgressão nesse nível. Há 40 e poucos anos. Quer dizer que a pergunta aí... Mas eu também não conheço nenhum relato, nem na literatura. É muito difícil. Em revisão biográfica. Eles têm noção, eles discernem o que é certo, o que é errado, como a doutora Letícia disse, e eles se pautam também por verificação se aquilo que eles estão fazendo está de acordo ou não. Né? Então, dá uma segurança e a resposta, eu creio que ela ficou satisfeita. Vamos a uma outra pergunta. Qual é a expectativa de vida de um autista? Afeta a vida, a longevidade, o autismo ou não? Até interessante você falar isso, que o Congresso da AMA desse ano é sobre envelhecimento. Sobre envelhecimento então a gente dos autistas. tem feito bastante pesquisa para descobrir expectativa de vida, morbidade, de que eles morrem, né? Como alguns autistas têm problemas neurológicos associados, às vezes complicações neurológicas levam ao falecimento. Mas o autismo por si só não acarreta nenhuma diminuição da expectativa de vida. Doutor, o senhor tem, por exemplo, esse que foi pianista, faleceu com quantos anos? Ele já tinha 56 anos, se não me falha a memória. 56. Morreu de causas pulmonares porque ele fumava muito. Porque fumava muito, tá vendo? Não por causa... Não por conta do Não é o autismo. autismo. Não, já fiz a pergunta direta, porque assim a gente eles têm uma sobrevivência já pode responder. idêntica à nossa, eles são passíveis de terem problemas clínicos, como a gente tem. Né? Não é o autismo que leva ao encurtamento da vida. Da vida, de jeito nenhum. Não. Então, acho que a resposta... E você que está nos acompanhando, veja só, como é importante ir a esses centros de atendimento, né,
para o acompanhamento, para se fazer o diagnóstico, para vermos os sintomas, minimizá-los e assim integrar mais a pessoa, desenvolvendo qualidades, desenvolvendo as suas capacidades. E veja, o autismo, por ele mesmo, não é causa, não provoca, vamos dizer, diretamente a morte. Mas todos nós morremos, né, por causas as mais diversas, né, como também o autista, no fundo é isso, né? Tá bem, mas nós temos aí uma reportagem, vamos ver onde foram, não sei se foi na AMA ou se foi lá no Pro Autista, né? Eduardo tem 12 anos, tão novinho e já poderia ser considerado um grande artista. Caso alguém duvide, basta observar. I feel my life, my heart, I hope I'm not with everything, I'm all just behind again. I feel my life, my heart, I hope. Apesar do talento, uma barreira impede que seu sonho siga em frente. Ele é autista e, além do distúrbio, carrega nas costas outro obstáculo: o preconceito. A gente passa por muita discriminação, né? As pessoas olham para ele diferente, né? Ouve muitas vezes na rua, no metrô, né? Acontece bastante, sim. Esta discriminação normalmente acontece pelo fato do autista apresentar comportamento fechado e não se comunicar com os demais. As crianças com autismo levam mais tempo para aprenderem o que os outros sentem ou pensam. E além da dificuldade de interação social, comportamentos agressivos são comuns, especialmente quando estão em ambientes estranhos ou quando se sentem frustrados. O trabalho de intervenção analítico-comportamental se baseia em... Ele tem uma diferença das outras intervenções, porque o que nós fazemos é identificar funções comportamentais. Então, por exemplo, tem uma criança que bate com a cabeça na parede. Esse bater a cabeça na parede não é alguma coisa que a gente considera estranha, etc. É algo que a gente tem que modificar, mas que, em geral, a gente fala que tem comunicação. Ele está comunicando algo. Esse menino tem um déficit na área de comunicação, na área de interação social, em padrões estereotipados e restritos de comportamento. O que nós temos que identificar nesse comportamento de bater com a cabeça na parede é o que ele quer comunicar. Talvez seja pedir água, talvez seja pedir coceguinha na barriga, e a partir disso a gente criar uma intervenção para que ele consiga comunicar isso sem falar. De 50% a 30% das pessoas com autismo, elas nunca falam. O que nós teríamos que fazer, portanto, numa intervenção onde o bater a cabeça na parede expressa eu quero água, é ensiná-la a pedir água de outra forma. Essa seria uma intervenção baseada em funções comportamentais. Qual é a função daquele comportamento problema? Onde eu devo intervir? O que eu tenho que ensinar para que aquela pessoa consiga atuar de outra forma, se relacionar de outra forma com o mundo? Esse é o nosso papel, é identificar essas funções e planejar uma forma com que essa pessoa não se machuque, não machuque aos outros e consiga ter mais bem-estar, tenha mais qualidade de vida. Não é uma tarefa muito simples, ela é árdua, mas é extremamente gratificante. Eu acho que poderia ter saído antes, mas como é muito difícil o diagnóstico de autismo com menos de 3 anos, então por isso que dificultou um pouco. Mas eu gostaria que fosse antes, porque eu já teria colocado ele na AMA há mais tempo, né? Ele já estaria com tratamento há mais tempo. Quando o diagnóstico e tratamento são feitos com antecedência, o aprendizado é mais rápido e as habilidades são aperfeiçoadas. Uma prova disso é a Thalita, ou Tatá, como é carinhosamente chamada. Apesar da dificuldade em compreender e se comunicar, ela sabe muito bem que o exercício físico é essencial para a sua saúde e faz rigorosamente seu treino diário.
desde encher a garrafinha de água, subir na esteira, fazer o percurso e descansar. Sempre supervisionada pelo professor.